Preparados para mais um Estudo em Casa Itabaianinha? Então, vem comigo, que é tempo de estudar. Bem, a nossa aula de hoje terá como tema o adjetivo no gênero conto, né? E para isso, nós iremos explorar o conto A Moça Tecelã. Vocês farão, na verdade, não uma leitura, né, mas uma escuta do conto. Durante a escuta do texto, é bom que vocês observem as características da personagem, que é a moça tecelã, como ela descreve, né, a narradora descreve as cores das lãs, das linhas, dos fios, a beleza representada no jardim, o perfume das flores, o calor do sol, o barulho da chuva, o som do vento. Então, vocês se concentrem no que vocês irão ouvir e adentrem nesse universo do conto. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal de narração de histórias de Sandra Guzmán. Não se esqueça, inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber sempre os vídeos novos que eu postar. Aliás, hoje eu vou trazer uma história maravilhosa. A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like ao final dele, ok? Muito obrigada. Vamos para a história? Ela morava numa casinha muito simples, lá em cima daquela colina. Acordava ainda no escuro, como se pudesse ouvir o nascer do dia por trás das beiradas da noite. E logo sentava-se no seu tear, porque tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria. Linhas claras para começar o dia, linhas brancas, beges, amareladas, delicado traço de luz que a moça passava entre os pentes do tear. Lá fora, o mesmo traço de luz imitava o tear, e a manhã nascia, clara e esplêndida. Mas, se o dia estava muito quente, o rio ressentido da água bendita que descia do céu, a moça sentava-se em seu tear e escolhia fios cinzentos, felpudos, colocava-os nos pentes do tear e começava a tecer. Em breve tempo, uma grande nuvem escura invadia todo o céu e a chuva vinha visitar-lhe na janela. Mas se o contrário, o dia agora estava muito frio, o vento açoitava as árvores e espantava os passarinhos, a moça sabia que agora era hora de tecer uma grande bola vermelha, amarela e dourada. Em breve, o sol invadia o céu, acalmava a natureza e esquentava o dia. Nada lhe faltava. Se a moça tinha fome, bastava que ela tecesse um belo peixe, mas com detalhes de escamas. E logo, um peixe surgia numa bandeja e ela podia se alimentar. Se tinha sede, escolhia fios brancos e logo um copo de leite tecido surgia em sua frente e a garganta já não estava mais ressequida. Se tinha frio, bastava que a moça escolhesse fios da cor do vinho e logo um casaco bonito era colocado em seus ombros. À noite encontrava a moça ainda em seu tear. As cores agora eram mais escuras, azuis, arroxeadas, cinzentas, mas sempre com pequenos detalhes em prata, como a lembrar das estrelas que agora forrava todo o céu. E assim, empurrando a lançadeira de um lado para o outro e os pentes para frente e para trás, a moça passava seus dias a tecer um tapete que nunca tinha fim. Mas tecendo, a moça trouxe um tempo em que se sentia só e desejou ter um esposo, um companheiro. Não esperou o dia seguinte. Como quem faz uma coisa nova, assim, na primeira vez,
ela começou a escolher os fios. Gostava de homens de barba escura, de cabelos escuros, de olhos claros. Escolheu os fios. E no tear foi sendo construído um belo rosto masculino. Peito aprumado, rosto barbado, chapéu emplumado, pernas bem torneadas e uma bela bota engraxada. Estava nos últimos arremates da bota quando de repente bateram na porta. A moça nem precisou se virar para saber quem era. O moço meteu a mão na maçaneta e entrou na vida da moça. E com ele, ela foi feliz. Deitada em seus ombros, a moça sonhou para os filhos, os risos infantis que ela teceria. Mas, se o moço algum dia pensou em ter filhos, logo os esqueceu. Conhecido o poder do tear e tudo que a moça e seu tear encantado poderiam lhe oferecer. Já não lhe bastava aquela casa? É preciso uma maior? E a moça achou justo, afinal eram 2 agora. Não se esqueça, eu quero uma casa toda de tijolo, com os arremates de janelas e portas da cor verde. Escolha os melhores fios e pressa para fazer a casa acontecer. A moça pôs-se a tecer os desejos do seu marido. Pronta a casa já não lhe bastava. Queria agora um castelo todo de pedra com os arremates de portas e janelas da cor prata. E a moça teceu. Por dias, semanas e meses, a moça teceu tetos, chão, tapetes, cortinas, salas, criados, poços, tesouros. A noite caía lá fora. A moça não tinha tempo para chamar o dia. A neve caía e a moça não tinha tempo para chamar o sol. Pronto o castelo, o moço escolheu o quarto mais alto da torre mais alta para colocar a moça e ainda lhe avisou: é para que ninguém descubra o poder do tear. Antes de sair e trancá-la naquele lugar, o moço lhe avisou: ainda faltam as estrebarias e os cavalos puro sangue. A moça tecia e entristecia, tecia e entristecia. Mas tecendo, a moça trouxe um tempo em que sentiu vontade de estar só novamente naquela pequena casinha da colina. Saiu pé ante pé da cama de seu marido, subiu toda aquela escadaria e diante do seu tear, agora não era necessário que escolhesse nenhum fio. Bastava que virasse ao contrário a lançadeira e começasse a desfazer. Tetos, escadas, salas, cortinas, criados, castiçais, tesouros. Estava amanhecendo o dia quando o homem despertou, estranhando a cama dura onde estava, e antes que pudesse fazer qualquer movimento, viu que seus pés iam sumindo sob os dedos ágeis da esposa. E o nada invadiu-lhe as pernas, o peito bem aprumado, o rosto, os olhos. Lá em cima, a moça deu um suspiro e disse: linhas claras para começar o dia, linhas brancas, beges amareladas, delicado traço de luz que a moça passava entre os pentes do tear. Lá fora, o mesmo traço de luz imitava o tear, e a manhã nascia clara e esplêndida, mas dessa vez do jeito que a moça queria que fosse. Se você gostou dessa história, desse lindo poema que Marina Colasanti escreveu, dê um clique neste vídeo. Eu sou apenas intérprete dessa beleza espetacular que Marina tem em sua alma. Muito obrigada.
Vamos iniciar evidenciando alguns elementos, né, da narrativa, como personagens, tempo, espaços, né, como ela descreve os objetos. Que características são atribuídas a esses elementos, né? Quem são os personagens desse conto? Quais são as características deles? Onde se passa a história, né? Onde se passam os principais acontecimentos? E como eram esses locais? Como esses locais, eles são narrados, né? Quando nós respondemos esses questionamentos, vocês vão observar que nós utilizamos, né, termos que atribuem características, né? Características ao substantivo, né? Seja ele personagem, lugar, objeto, certo? Essas características nós chamamos de adjetivos, né? Eu trouxe alguns recortes do conto para que a gente possa explorar melhor, certo? A primeira parte da moça tecelã diz: acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã, cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Bem, como você imagina que seja essa moça tecelã? Que características nós conseguimos criar, né, a partir do que o texto nos apresenta? Quais foram as cores usadas pela moça em seus bordados? Conseguiram identificar? Como você imagina a casa da moça em que ela morava? Que aparência e o sabor do peixe que ela teceu? Como era o som do vento e o barulho da chuva? Quais as sensações causadas pelo sol, pelo vento, pela chuva? E como a moça se sentia de manhã, à tarde e à noite? Vamos identificar alguns desses questionamentos no texto? Pela manhã, ela se mostrava tranquila, né? Linha clara para começar o dia. Essa expressão linha clara, né, nos dá a ideia de algo calmo, né? Que nos traz paz, né? Então, era assim que ela amanhecia o dia, nesse clima de harmonia, né? Delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre os fios estendidos. Enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Observem, nessas expressões sublinhadas, né, que algumas palavras, elas são utilizadas para caracterizar outras, né? Delicado traço, cor de luz. Delicado está se referindo a quê? Ao traço, né? Então, é uma característica do traço.
Fios estendidos, né? Então, estendido se refere a fios. Ele está caracterizando os fios, né? Lãs mais vivas, quentes lãs. Olhem, duas palavras que se referem ao mesmo referente, né? Ao mesmo substantivo que é lãs. Lãs vivas e lãs quentes. Longo tapete, né? Longo se refere ao tapete. Algodão mais felpudo, né? Então, esse mais felpudo se refere ao algodão. Pontos longos. Longos caracteriza quem? Os pontos. Todos esses elementos, né, eles nos dão mais detalhes, né, sobre cada um desses objetos. E esses detalhes é que tornam o texto mais rico. Observem que função essas palavras elas exercem no conto, né? Já citei, né, que se tratam de adjetivos, né? Mas qual a importância dessas palavras? No conto A Moça Tecelã, né, que é uma narrativa permeada por uma linguagem poética, né, rica de sutilezas, inclusive em relação ao emprego dos adjetivos, né? Porque normalmente nós empregamos o adjetivo após o substantivo, né? Eu digo, que blusa linda. Então, linda, né, está atribuindo uma característica à blusa. Então, geralmente eu utilizo primeiro o substantivo e em seguida o adjetivo. Mas no texto, o adjetivo ele foi utilizado antes do substantivo e propositalmente. Mas qual a intenção, né? É trazer mais expressividade ao texto, certo? No exemplo de delicado traço cor de luz, vivas, quentes lãs, né? Iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. O delicado, que é o adjetivo, ele veio antes do substantivo. Delicado traço de luz. Delicado se refere ao quê? Ao traço, né? Então, esse recurso foi utilizado para trazer uma expressividade ao texto. O autor, a autora nesse caso, Marina Colasanti, ela empregou esses adjetivos antes, né, do substantivo para enriquecer o conto. Certo? Então, observem que na primeira parte do conto, os adjetivos empregados, né, evidenciam a relação entre ele e o seu substantivo, né? Inclusive em número e gênero, porque o adjetivo ele deve se modificar, ele deve flexionar em relação ao substantivo para concordar com ele, né? Linha clara para começar o dia. Clara se refere à linha. Se linha está no singular e no feminino, então o adjetivo também tem que estar no singular e no feminino. Linha, substantivo, clara, adjetivo, né? Depois, nós vemos lãs mais vivas, quentes lãs, né? Se lãs é o substantivo, né? Então, o adjetivo ele tem que concordar com ele. Lãs não está no plural, o adjetivo também tem que estar no plural. Lãs quentes, né? Então, o adjetivo ele flexiona, ele concorda com o substantivo, né? Vimos que a flexão ela pode ser de número por quê? Porque representa singular, que é um único elemento, ou plural, que é mais de um. E de gênero, que é masculino e feminino. Então, ele deve concordar em número e gênero em relação ao substantivo modificado por ele. Certo? Vamos lá. Bem, é importante também que vocês percebam as diferenças dos efeitos de sentido causados pelo grau do adjetivo, né? Como assim grau, né?
Grau dá um sentido de nivelar, né? De nível. Então, quando nós utilizamos, né, o adjetivo para atribuir uma igualdade, uma superioridade ou uma inferioridade, né, que é o grau comparativo, ou ainda para destacar o grau mais alto de uma qualidade atribuída a um determinado elemento, né? Aí nós trazemos o grau superlativo, certo? Vamos observar, né, algumas expressões em que a narradora utiliza no texto para representar essa gradação do nível mais baixo ao nível mais alto. Observem os exemplos. Entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre, né? Observem, se eu digo a torre era alta, né? Se eu digo a torre era a mais alta de todas. E se eu digo a torre era altíssima. A produção de sentido é a mesma para as três expressões? Não. Né? Se eu digo que ela era alta, eu estou utilizando apenas uma característica, né? Eu não estou utilizando nenhum nível, nenhum grau para representar essa característica. Agora, se eu digo a torre era a mais alta de todas, né? Então, ela era superior a todas as outras. Estou utilizando um grau de superioridade. E se eu digo a torre era altíssima, eu estou acentuando a característica, mas eu não estou dizendo que ela era a superior, né, a todas, né? Agora, a torre era a menos alta que já existiu, né? Aí eu estou utilizando um grau de inferioridade, certo? Então, o adjetivo, ele também segue essa regra de nivelar o grau de gradação na sua constituição de sentidos. Vamos observar agora esses adjetivos que eu destaquei nesse trecho do texto, né? Esses adjetivos, eles são caracterizadores dos elementos da narrativa, né? Só esperou anoitecer, levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Dessa vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, jogando-a veloz de um lado para o outro, e começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio, e todas as maravilhas que continha, e novamente se viu na sua casa pequena, e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido estranhava a cama dura. Acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passeando-a devagar entre os fios. Delicado traço cor de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Vocês repararam como a utilização dos adjetivos foram necessários para a construção dos elementos da narrativa? Que nós podemos, né, a partir desses adjetivos, construir, né, a imagem da moça, da casa, do rapaz, né? Que se eles não estivessem no texto, dificultaria muito essa nossa compreensão, né? Essa nossa recriação de cada elemento. Vamos observar melhor. Eu coloquei em destaque, né, os substantivos e os adjetivos que se referem a eles, né?
com os elementos da narrativa, que são os personagens, a moça e o rapaz, né? Que características são atribuídas à moça? Bonita, solitária, talentosa, né? E a casa? Pequena, simples, colorida. Ao rapaz? Bonito, charmoso, interesseiro. Ao peixe? Grande, saboroso, saudável. Certo? Então, esses adjetivos, né, eles foram primordiais para que a gente conseguisse recriar na nossa memória, né, como esses elementos da narrativa, eles foram explorados e foram importantes para darem, né, esse entrelaçamento na história. Além disso, nós podemos observar também as relações existentes entre os adjetivos e o substantivo, né? Os adjetivos como modificadores do substantivo e também dos demais elementos da frase, né? Que devem flexionar e concordar com eles, certo? Observem. O rapaz era charmoso, né? Nós temos aí a característica charmoso, que se refere ao rapaz, que concorda com o substantivo rapaz em número, que é o singular, e em gênero, né? Se fosse as moças eram charmosas, né? O adjetivo, ele teria que ir para o plural e para o feminino, né? O palácio ficou maravilhoso, certo? Ela desejou lindos filhos. Agora vamos observar, somente para concluir, como o grau do adjetivo ele foi utilizado, né? Observe. Qual a diferença de sentido entre esses enunciados, certo? Primeiro, vou dar alguns exemplos. As cores das linhas eram coloridas. As cores das linhas eram coloridíssimas, né? Aí eu já acentuei, né? As cores das linhas eram as mais coloridas da aldeia. Agora vocês vão observar. Na sentença A e B, qual a diferença de sentido? Em um, a moça ficou trancada na torre alta. A moça ficou trancada na torre altíssima. E B, a moça ficou trancada na torre mais alta do palácio. De que maneira os adjetivos eles se relacionam com os substantivos? No cotidiano, nós costumamos utilizar dessa maneira. Que maneira nós utilizamos? Na sentença 2, a tecelã era solitária, mas feliz. A tecelã era solitária, mas era felicíssima. B, a tecelã era solitária, mas era a mais feliz do reino. Vejam, na sentença dada, né, eu afirmo que a moça era solitária, mas feliz. Na sentença A, eu digo que ela era solitária, mas era felicíssima, né? Veja que eu já acentuei esse adjetivo. Na sentença B, a moça era solitária, mas era a mais feliz do reino, né? Eu coloquei aí um grau elevado, né? É o grau superlativo. Então, eu estou acentuando a ideia. Essa é a diferença de sentido entre uma sentença e outra. Como de praxe, deixarei o link com a atividade para que vocês respondam. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Até a próxima aula. Fiquem em paz.